A transformação de Paulo é impressionante, mas para entender completamente, você precisa assistir desde o início. Se você chegou agora, na descrição clique no link para ver como tudo começou. De perseguidor implacável a apóstolo da fé. A jornada de Paulo é uma das mais extraordinárias transformações da história. Ele desafiou impérios, superou prisões e levou a mensagem de Cristo ao mundo. Você está pronto para descobrir como um encontro mudou o curso da humanidade? Mergulhe nessa aventura de fé, coragem e redenção. Capítulo 6. As viagens missionárias e o encontro com os gentios. Paulo partiu para sua primeira viagem missionária com uma combinação de entusiasmo e determinação. A jornada seria longa e cheia de desafios, mas ele estava determinado a cumprir o chamado que Deus lhe havia dado. Com Barnabé, seu companheiro de ministério ao seu lado, Paulo começou a viajar pelas cidades da Ásia Menor, compartilhando o evangelho e estabelecendo novas comunidades cristãs. A primeira parada significativa de Paulo foi em Chipre, onde ele e Barnabé pregaram em Salamina e Pafos. O ministério em Chipre teve um impacto notável e Paulo enfrentou desafios desde o início. Em Pafos, eles se encontraram com um mago chamado Elimas, que tentou impedir a propagação do evangelho. Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu Elimas e o mago foi cegado temporariamente. Esse evento foi um testemunho poderoso do poder de Deus e da autoridade de Paulo como apóstolo. Após deixar Chipre, Paulo e Barnabé viajaram para a cidade de Antioquia da Pisídia. Lá, Paulo pregou na sinagoga, apresentando a mensagem de Jesus como o cumprimento das promessas feitas aos pais. Sua pregação atraiu muitos gentios e a mensagem começou a se espalhar rapidamente. No entanto, essa nova popularidade também trouxe oposição. Líderes judeus da cidade se sentiram ameaçados e incitaram a multidão contra Paulo e Barnabé, forçando-os a deixar a cidade. A jornada continuou para Icônio, Listra e Derbe, onde Paulo enfrentou novos desafios. Em Listra, Paulo realizou uma cura notável de um homem aleijado desde o nascimento, o que levou os habitantes da cidade a chamá-lo de Deus. Mas logo após esse evento, Paulo e Barnabé foram atacados por uma multidão enfurecida e Paulo foi apedrejado e deixado por morto. Com grande coragem e fé, Paulo se levantou e continuou a pregar. Sua determinação diante do sofrimento foi uma poderosa demonstração da fé que ele professava. Após a perseguição em Listra, Paulo e Barnabé retornaram para as cidades onde haviam estabelecido igrejas, oferecendo encorajamento e fortalecendo os novos cristãos. Eles estabeleceram líderes para as comunidades e incentivaram os novos convertidos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das provações. A primeira viagem missionária de Paulo foi concluída com um retorno triunfante a Antioquia da Síria, onde relataram todas as coisas que Deus havia feito através deles. A segunda viagem missionária começou com uma mudança significativa. Paulo e Barnabé se separaram devido a um desacordo sobre a inclusão de João Marcos, que havia abandonado a primeira viagem. Paulo tomou Silas como seu novo companheiro e partiu novamente para fortalecer as igrejas e explorar novas regiões. A visita a lugares como Filipos, Tessalônica e Bereia foi marcada por novos desafios e oportunidades. Em Filipos, Paulo e Silas enfrentaram oposição ao pregar o evangelho, resultando em sua prisão. Durante a prisão, um terremoto milagroso libertou suas correntes e abriu as portas da prisão. Mas Paulo e Silas permaneceram. A conversão do carcereiro e de sua família foi um testemunho poderoso da graça de Deus em meio à adversidade. Esse evento não apenas fortaleceu a igreja em Filipos, mas também demonstrou o impacto do evangelho em todos os aspectos da vida. Nas cidades de Tessalônica e Bereia, Paulo pregou com eficácia, mas novamente enfrentou perseguições que o forçaram a se mover para novas localidades. Em Atenas, ele encontrou uma cidade cheia de ídolos e um ambiente intelectual desafiador. No Areópago, Paulo fez um discurso notável sobre o Deus desconhecido, ligando a mensagem cristã à cultura e filosofia locais. A jornada de Paulo o levou finalmente a Corinto, onde estabeleceu uma forte comunidade cristã. Sua permanência em Corinto foi marcada por um período de intensivo trabalho e ensino, solidificando a base para a igreja na cidade e preparando o terreno para futuras missões. Cada cidade e região que Paulo visitava trazia novos desafios e oportunidades.
Suas viagens missionárias não eram apenas uma busca por novos convertidos, mas uma tentativa de construir e fortalecer a igreja, enfrentar a oposição e demonstrar a relevância do evangelho em diversos contextos culturais. A jornada de Paulo o leva mais longe do que ele poderia imaginar. O que o aguarda nas próximas fronteiras? Se inscreva e nos siga para descobrir no próximo capítulo como sua missão se espalha pelo mundo.